O doutor Alaor Café Alves é procurador do Estado aposentado. Foi vice-presidente da Implasa de 1983 a 84. Foi também assessor jurídico da mesma empresa. Professor livre-docente junto ao Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Integrante do corpo docente da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, como professor livre-docente desde 2002. Professor de Filosofia do Direito e coordenador de Direito da FACAMP. Secretário do Meio Ambiente no governo Fleury. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui para conversar com os senhores e sobre um assunto tão importante como a questão metropolitana. Portanto, eu me sinto muito à vontade para estar aqui fazendo esse depoimento. Doutor Alaor, a partir de 1988, instaura-se uma nova ordem constitucional, na qual se destacam aspectos relativos à organização territorial administrativa e política das regiões metropolitanas, das aglomerações urbanas e das microrregiões. No seu modo de ver, essas bases são as alavancas essenciais para a realização do planejamento metropolitano? Sim, são fundamentais. Já eram fundamentais antes, porque a questão já vinha de 68 e 69. Na Constituição 68 e 69, as regiões metropolitanas eram previstas, só que não no mesmo moldes, na mesma forma, como foi de 88. Porque, claro, o Estado brasileiro passou por uma transformação muito grande, passou de uma visão centralizada, uma visão mais descentralizada, e então o equacionamento da questão metropolitana foi bastante diferenciado nessa de 88. Na Constituição de 68 e 69, a região metropolitana era considerada como um fenômeno econômico, fundamentalmente. Por isso que ela era tratada no capítulo do direito econômico. Já no caso de 88, a região metropolitana passou a ser tratada no capítulo da organização institucional do país. Portanto, passou a modificar, houve uma modificação muito séria nesse âmbito, porque a própria região metropolitana ganhou uma importância fundamental, básica, especialmente quanto ao aspecto institucional. Passou a não ser considerada como um mero aspecto econômico, mas sim como uma função de estrutura do próprio Estado brasileiro. E realmente houve isso, houve uma mudança muito profunda nesse sentido, embora não sempre compreendida, no caso, né? Especialmente num ponto. E eu não sei se eu já posso desenvolver esse ponto, mas é um ponto básico e fundamental. É o seguinte, é que quando foi tratada a região metropolitana em 88, na Constituição de 88, ela passou a ser estruturada dentro da organização do Estado, enfim, da unidade estadual, né, ou dos estaduais do país, porque não havia só a região metropolitana de São Paulo, e sim muitos outros estados. No começo, as regiões metropolitanas foram instituídas em 72, e isso, em 73, na verdade. E isso, lá foram 9 regiões metropolitanas, dentre as quais a região metropolitana de São Paulo, que era a maior, com 37 municípios na época. Hoje tem 39 municípios, na época 37. E era a região metropolitana maior que havia. E havia até outras regiões que não tinham características de região metropolitana, como, por exemplo, de Belém, que havia só dois municípios, Belém e Ananindeua. Não teria nem sentido uma região metropolitana nesse sentido, né, nesse caso, porque bastaria um acordo entre o município da capital, né, de Belém, e Ananindeua já resolveria os problemas. Já São Paulo não, eram 37 municípios com dificuldades imensas. Mas o que caracteriza fundamentalmente é o seguinte: na região metropolitana do país, na verdade, os municípios não seriam mais, consultados para a formulação da região metropolitana. Antes, na Constituição de 68 e 69,
a região metropolitana era instituída pela própria União só, dado o Estado centralizado, né? Já em 88, a região metropolitana passou a ser instituída pelos estados, através de lei complementar estadual. E, nesse caso, houve descentralização, certamente. Mas o Estado não precisaria consultar os municípios para a formação de uma região metropolitana. Ou o que significava o seguinte, que uma região metropolitana seria reconhecida como região metropolitana. Não meramente instituída de forma puramente voluntária, institucional, mas reconhecida como uma região metropolitana. Se os municípios que fossem reunidos como região metropolitana não entendessem que seriam constituintes de região metropolitana, teriam que ir ao tribunal, ao Supremo Tribunal, e no caso, como era um assunto constitucional, ao Supremo Tribunal Federal, para poder arguir contra. Caso contrário, não. Então, a pergunta era, mas então o que constituía uma região metropolitana? Fundamentalmente, é exatamente a existência de serviços comuns, de serviços que integrassem todos os municípios envolvendo, enfim, a região metropolitana. E, no caso, a figura da região metropolitana, em 88, passou a definir os chamados serviços de interesse comum, né, de todos os municípios e do próprio Estado. Porque o Estado também tem serviços específicos urbanos, no caso, metropolitanos. Coisa que não havia antes. Antes, inclusive, de 68, 69, né, os municípios é que atendiam especificamente às exigências da cidade, às necessidades urbanas. Depois que o Estado foi progressivamente entrando nas questões urbanas, porque exigia grandes aportes de capital, na verdade, alguns serviços metropolitanos, serviços regionais. Exemplo disso é o metrô, né? Típico, né? Precisava de muito dinheiro, muito recurso. E aí o Estado começa a entrar, pouco a pouco. Mas outras questões eram importantes também, como, por exemplo, a questão de uso do solo. A organização espacial das cidades eram organizações que se definiam exclusivamente pela legislação municipal. Mas quando veio o fenômeno metropolitano, que é a aglomeração urbana muito mais extensa, que caracteriza por uma espécie de uma cidade envolvendo vários municípios dentro dela, veja que é muito diferente, né, o lado tradicional. Na tradição, o município é que envolvia a cidade. Agora passa a ser o oposto. Era a cidade que envolve vários municípios, várias autonomias constitucionais. Isso, claro, complicava enormemente a vida institucional, não é? Dessas regiões. E aí, quando isso ocorre, os municípios têm que se integrar para formar, para, enfim, entender-se entre si, coordenar suas ações e, enfim, planejar as suas ações, integrando, portanto, as ações para dar conta das necessidades de uma só cidade, que seria a região metropolitana. E isso era uma coisa muito séria. Aí entra o Estado, porque as questões relacionadas com a expansão de serviços que vão além dos municípios, o Estado tem que entrar necessariamente. Não é? Porque, então, o senhor vê que digamos, o fenômeno metropolitano tem uma dimensão tão importante que precisou mesmo ser resolvida, pelo menos em parte, né, pela Constituição. Só pode ser constitucionalmente definida essa situação, porque, senão, é impossível estabelecer uma organização, uma articulação, uma administração metropolitana. Por isso, a importância, no caso da pergunta, né, da figura metropolitana na Constituição de 88, que agora sim faz parte já das estruturas institucionais brasileiras, vale dizer, faz parte da organização do Estado brasileiro. Não é mais meramente uma figura puramente econômica, como era antes. A Lei de Mananciais e a Lei de Zoneamento Industrial, elaboradas pela Implasa, são marcos jurídicos no direito urbanístico e ambiental. Apesar disso, a Lei de Mananciais foi muito criticada. Qual é o seu posicionamento face ao pioneirismo dessa regulamentação? Quais os erros e acertos? Bem, eu participei particularmente da formulação dessas leis, inclusive com uma pleiade de técnicos extraordinários, né, que naquela época, 1975, 76, né, participávamos do equacionamento dos problemas territoriais, especialmente em relação aos mananciais,
porque boa parte desses mananciais, Guarapiranga de um lado e Billings do outro, eram necessários para o provimento da água da Grande São Paulo. No entanto, esses mananciais não eram, na verdade, utilizados para o abastecimento da água. A legislação veio exatamente para preparar as condições futuras de utilização desses mananciais para o provimento da água, né, para o abastecimento da Grande São Paulo. Porque antes não havia essa possibilidade, porque, por exemplo, o Billings é extremamente já poluído. Então, exigia um esforço muito grande por parte do governo para poder utilizar essa água. Mas como utilizar essa água se nós não preservássemos digamos, o território ao redor dos mananciais? Os mananciais a água não podia ser, digamos, protegida por si mesma. Tinha que ser protegida pelos arredores, isto é, pela franja de terras que envolviam esses mananciais. Daí o problema de regular o uso do solo em torno desses mananciais, tanto da Billings como do Guarapiranga. Especialmente no Guarapiranga, porque o Guarapiranga já era mais aproveitado para o abastecimento da Grande São Paulo. 25% mais ou menos do abastecimento da Grande São Paulo era feito por Guarapiranga. E esperávamos que a Billings seria utilizada para isto. Tanto que houve uma contradição muito séria, porque começamos a fazer restrições locais, restrições territoriais, sobre o assentamento urbano, o assentamento de residências nessa franja da Billings, assim como também do assentamento industrial, mesma coisa. Por isso, a lei de proteção, envolvendo também a lei de assentamento industrial, era para evitar que houvesse um grande adensamento em torno da Billings. E esse adensamento teria que ser restrito em função do tamanho do lote, né, enfim, os gabaritos, as questões relacionadas com os índices urbanísticos, tudo teria que ser restrito. E havia um problema, porque quem fazia isso eram os municípios. E todos os municípios, como que eles podiam se integrar entre si para fazer justamente os mesmos índices, os padrões, né, de restrições do solo? Só poderia ser o Estado. Só poderia ser o Estado. Daí a necessidade, e foi a primeira legislação, em que o Estado estabelece regras e índices urbanísticos para o assentamento industrial e o assentamento residencial numa região urbana, coisa que não havia em lugar nenhum. E só poderia ser feito isso se houvesse um questionamento constitucional, porque senão não seria possível o Estado entrar nesse assunto, porque senão seria uma invasão nas competências municipais. Daí foi, então, o pioneirismo dessa legislação. Né? A legislação pioneira, porque o Estado nunca tinha entrado nessa seara, digamos assim. E nós, da Implaza, tínhamos que ver qual seria o modelo a ser implantado, que não havia em lugar nenhum essa experiência. Então, seria verificar qual era o modelo a ser implantado para fazer a restrição do uso do solo em toda essa região, do ponto de vista metropolitano, exatamente para poder preservar esses mananciais. E havia problemas complicados, porque não era só essa parte, praticamente essa área toda atingia mais da metade da região metropolitana. Portanto, mais da metade, praticamente, dos municípios metropolitanos. Então, era preciso uma lei estadual que regrasse de forma padronizada, mais ampla possível. Só que não podia afastar completamente o município da regulação do solo, que seria inconstitucional. Aí vem as questões fundamentais. Saber o que era metropolitano e o que era local, para fazer, então, a devida definições, a fim de que o Estado não interferisse na competência dos municípios, nem o município interferisse na competência regional do Estado na regulação do território metropolitano. E foi uma coisa inovadora, completamente inovadora. Eu não concordo que tenha sido alguma coisa negativa, pelo contrário. Eu acho que, se não houvesse essas leis, nossa, o que não teria havido? Praticamente a invasão, que era muito grande, especialmente naquelas terras todas, na verdade, em 77, 78, houve o boom imobiliário e houve a inclusão enorme de populações nessas áreas. Se não houvesse
a lei de proteção dos mananciais, essas áreas seriam totalmente ocupadas de forma irregular, totalmente irracional, e isso teria comprometido muito mais os mananciais. Houve contradições. Por quê? Porque a Billings estava já poluída. E muitos proprietários, né, ao redor da Billings diziam, mas como nós tínhamos que obedecer restrições de uma legislação para a proteção dos mananciais, se o próprio Estado não estava cuidando, tá certo, da água e da proteção, enfim, no caso, né, da poluição das águas que vinham por parte do Tietê e que vinham para o Pinheiros, porque o Pinheiros foi revertido, né? Na época tinha sido revertido. Na verdade, ele foi revertido para criar a Henry Borden, ou seja, para efeitos de energia elétrica. Por isso, formaram, portanto, a Billings. E, no entanto, aquilo foi entendido pelos técnicos da Implasa como sendo um depósito de água extraordinariamente importante para o futuro da região metropolitana que ia necessitar desse grande manancial. Mas, de outro lado, o Pinheiros não era tratado suficientemente, as águas do Rio Tietê vinham pelo Pinheiros, entravam na Billings e poluía a Billings. Mas, ao mesmo tempo que poluía a Billings, o Estado estava estabelecendo restrições para que os terrenos ao redor da Billings tivessem essas restrições exatamente para o aproveitamento dessa água, mas a água não estava sendo aproveitada. Então tivemos uma contradição. Olha, houve muitas questões judiciais que foram ganhas pelos particulares, em boa parte, por causa dessa contradição. Porque, então, o governo do Estado teve que fazer grandes investimentos no sentido de estabelecer estações de tratamento, etc., para justificar, evidentemente, essa lei de proteção dos mananciais, a fim de que as águas fossem cada vez mais despoluídas, né, no caso. Não chegou até o final, infelizmente, mas houve esse confronto. Disse muitas contradições esse processo todo, infelizmente. Mas é isso mesmo que é a vida metropolitana, né? A verdade é essa. Doutora Laur, termos como cooperação, coordenação intergovernamental, integração intersetorial e interinstitucional, transversalidade na concepção e formulações de ações no território são usados tanto para conceituações jurídicas quanto para a fundamentação concreta de estudos, projetos e planos em relação ao planejamento metropolitano. Para o senhor, a clareza conceitual nesses termos são conceitos necessários ao planejamento metropolitano? São conceitos fundamentais, na verdade, são necessários, porque sem integração, e sem coordenação, sem articulação, nem se justificaria uma estrutura administrativa metropolitana. É fundamental isso. Agora, o que era o problema? Qual era o problema fundamental, básico? Era que os municípios têm a sua autonomia consagrada pela Constituição. São uma autonomia municipal, nós conhecemos muito bem, implica que os municípios têm autonomia administrativa, financeira, portanto, autonomia até para o recolhimento de seus tributos e aplicação de seus tributos, tem autonomia para fazer os seus orçamentos, não é? E autonomia para planejar as suas cidades. Ora, mas, voltando naquele conceito anterior, uma cidade metropolitana envolve vários municípios dentro dela, então os problemas metropolitanos são únicos, são fundamentais, são, digamos assim, problemas tão integrados e tão gigantescos, não é? Que é necessário que os municípios se integrem entre si, se articulem entre si, para que as medidas não sejam contraditórias, conflitivas. Só que os municípios têm o quê? Suas respectivas legislações. E essas são consagradas e, digamos, são defendidas pelas dimensões da própria Constituição. A Constituição, digamos, garante que a legislação municipal seja autônoma e os municípios atuem com a sua legislação. Não é possível que uma outra legislação imponha sobre os municípios, senão viria uma quebra da autonomia municipal. E como ficaria o Estado neste caso? O Estado não podia, então, entrar na legislação do município. Impossível, porque não podia, de forma nenhuma, ofender essa legislação. Aí veio um problema meio complicado. Como fazer que se integre a autonomia municipal com as necessidades metropolitanas globais? Esse foi sempre um grande problema, um grande problema mesmo.
Uma das ideias que se defendeu muito foi o seguinte: primeiramente, que se fizesse um planejamento integrado, sem levar em conta os aspectos institucionais, municipais e estaduais, que se levasse em conta fundamentalmente a cidade. Quais são as necessidades da cidade, da metrópole? E faria, então, todo o planejamento relacionado com as necessidades básicas, fundamentais de água, território, questões de transportes, todos os problemas muito sérios da cidade como um todo. E uma vez equacionado isso, aí é que se aporia a chamada grade institucional sobre tudo isso e se verificaria o que ficaria com o quê. Se, né, esta parte ficaria com o município e esta com o Estado, e até com a União, que eventualmente a União também poderia ter implicações aí. Um exemplo típico é a organização dos aeroportos, a questão da regulação do solo, não é? Para efeito da utilização das áreas aeroportuárias dentro da região metropolitana, é tipicamente uma questão federal, não só estadual, nem municipal. Então, veja que existem muitos problemas implicados aí. Então, com a grade institucional aposta, né, em cima das grandes necessidades e soluções eventuais, técnicas da região metropolitana, é que poderia solucionar. E isso nunca foi feito, porque sempre houve problemas muito complicados de dimensões administrativas e políticas dentro da Grande São Paulo. Pelo menos em São Paulo, que era realmente a região metropolitana mais importante do país, na verdade, em função da grandeza econômica representada pela região metropolitana de São Paulo, e inclusive pela importância, né, na produção econômica, né, dessa região. Então, a integração é necessária, é fundamental, senão não há planejamento. Só que ela sempre se confronta com o problema das autonomias. Autonomia municipal de um lado, autonomia do Estado do outro. Cada um com suas autonomias. Como fazer, então, para que a legislação se integre de tal maneira a se articular com, digamos assim, um plano único, um plano regional único? E os planos locais integrados com os planos regionais. Como é que ficaria isso? Como seria feito isso? Daí a necessidade de uma, digamos, entidade metropolitana. Daí a necessidade de uma organização metropolitana. E, de fato, aconteceu, de certo modo, isso. A criação de unidades metropolitanas, em todas as regiões metropolitanas, inclusive em São Paulo, com a criação de uma entidade que pudesse congraçar os prefeitos dos municípios, que pudesse integrar num conselho único, certo? Onde o Estado tivesse a sua posição e os municípios também a sua posição, as suas posições, a fim de discutirem os problemas conjuntamente, e formarem as políticas metropolitanas, ao mesmo tempo integradas com as políticas locais. Isso não é fácil, é muito difícil, porque, inclusive, os próprios municípios têm prefeitos de diversos partidos, diversas, né, tendências políticas e tudo mais. Sempre houve, portanto, um conflito nesse sentido. Sempre. Mas necessário. É fundamental isso. A Lei 760/94 amplia o campo conceitual com funções de interesse comum, as quais devem orientar as ações públicas. Planejamento e funções de interesse comum entre municípios e Estado é o grande marco para a definição e classificação dos espaços nas categorias região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião. A realidade socioeconômica territorial urbana, porém, é bem mais complexa. Em que essa conceituação avançou para o planejamento? Quais seriam os próximos passos buscando amparar uma fundamentação mais precisa do que é metropolitano? Bem, a questão metropolitana realmente é muito complexa, sabemos disso, e especialmente num Estado federativo como o nosso, onde as autonomias são muito importantes e são garantidas pela Constituição. Essa articulação não é fácil, é difícil. E inicialmente havia só a chamada figura da região metropolitana, isso até 88. De 88 em diante, da Constituição de 88 em diante, então se pensou na formulação de duas outras figuras. Isto é, a região metropolitana, a macro-região, e a aglomeração urbana e a micro-região. A aglomeração e micro-região, a própria Constituição Federal não faz nenhuma definição. Praticamente
trata quase que semelhantemente as três formas. O que se entendeu foi que cada uma dessas formas seria uma espécie de estágio, não é? Relacionado com outra mais complexa. Então seria, digamos assim, a micro-região, seria um estágio menos avançado, em que a articulação seria apenas de um planejamento mais singular, mais singelo. Depois vem a aglomeração urbana, que envolveria uma articulação muito mais intensa, mais articulada, e inclusive até certos serviços comuns, até que chegasse à região metropolitana, cuja figura era a mais complexa de todas. Certamente se pensou, provavelmente, em que essas figuras iriam apanhar os diferentes estágios históricos de um processo de metropolização. No fundo, essa foi a nossa ideia. E até mesmo a Constituição de São Paulo de 89, que refletia a Constituição Federal de 88, onde eu participei também para a formulação dessas ideias, lá na Constituição de São Paulo é que nós fizemos uma diferenciação entre as três figuras, na verdade. Mas nunca foram aproveitadas essas figuras. Somente a região metropolitana que era realmente a figura mais complexa e a mais aproveitada, né? A microrregião e aglomerações urbanas praticamente foram deixadas de lado. No entanto, o que era uma região metropolitana são uma aglomeração de municípios, né, cujos territórios teriam que ser conjugados, não podia haver nenhum furo, nenhum vazio dentro da região metropolitana, não podia haver nenhum município metropolitano dentro da região metropolitana que não fosse metropolitano, e nenhum município podia se rebelar contra isso. Um município que estivesse dentro da região metropolitana não podia dizer, não quero brincar de região metropolitana. Não poderia dizer isso. Tinha que aceitar, certo? Por isso a lei complementar estadual. Por isso a imposição, a compulsoriedade dos municípios participarem de regiões metropolitanas. Por exemplo, municípios que dizem, eu não quero isso. Se estão integrados, necessariamente, eles teriam que participar da região metropolitana estabelecidas pelo Estado. Agora, essas figuras todas podem ser atualmente aproveitadas, como devem ser aproveitadas, porque o conceito de região metropolitana se ampliou, se estendeu, tornou-se mais complexo ainda, porque o território metropolitano não fica limitado apenas à figura, digamos assim, da metrópole, a figura urbana da metrópole. As questões metropolitanas vão além dessas figuras, especialmente por causa da água, especialmente por causa, né, da poluição, que transcende os lindes, os limites dos municípios e da própria região metropolitana. Daí a necessidade de novas figuras para poder compor com a região metropolitana um todo mais complexo. E isso é uma coisa muito interessante porque, atualmente, talvez algumas questões serão colocadas nesse sentido, atualmente há necessidade de transpassar o conceito simples de região metropolitana como havia antes. Então, você vê que esses conceitos vão ser, talvez, agora melhorados, utilizados mais do que isso, o que antes não fora, né? Não tinha sido. Então, essa ideia talvez nos dê uma elasticidade maior sem alteração da Constituição, porque provavelmente poderia até ser necessária a alteração da Constituição para acolher novas figuras nesse caso. Mas provavelmente isso é mais difícil, muito difícil. Provavelmente haveria a possibilidade de utilizar essas figuras como a da aglomeração urbana da micro-região para dar mais elasticidade às dimensões administrativas de uma região metropolitana atual, como essas que nós temos hoje em São Paulo. Doutora Laur, neste sentido, então, o sistema federativo poderia acolher a estruturação de uma instância administrativa e política autônoma para as regiões metropolitanas, o chamado quarto poder? Isto é, em que medida a concepção e estrutura da organização do Estado brasileiro não dá conta dessa realidade metropolitana e, com isso, dificulta a aplicação e realização de um planejamento voltado à superação dos entraves e problemas metropolitanos? Bem, que não dá conta, como disse agora há pouco, provavelmente não dê mesmo conta suficiente. Talvez temos que fazer uma engenharia institucional diferenciada para poder dar conta do problema. Mas essa do quarto poder também nunca deu conta e nunca daria conta. Razão muito simples. Aliás, se pensou isso já nos idos de 69, 70, se pensou muito bem nessa linha. E quando chegou em 88 também se levantou essa questão.
Mas acontece o seguinte, se uma região metropolitana tivesse, digamos, o nível de um quarto poder, no caso, isso enfraqueceria profundamente os estados. Nenhum governador do estado, de qualquer estado, iria aceitar uma região metropolitana. Porque é lógico. Imagine, por exemplo, São Paulo, que é o estado mais metropolizado do país. Já temos 3, agora foi criada uma 4ª região metropolitana, que é agora do Vale do Paraíba. Então, 4 regiões metropolitanas. Uma região metropolitana como São Paulo, por exemplo, com 39 municípios, metade da população está na região metropolitana de São Paulo. 600 e tantos municípios do estado de São Paulo, apenas 39 municípios, congraça praticamente a metade da população do estado todo. Qual é o governador que gostaria de enfrentar um prefeito metropolitano, por exemplo? Um quarto poder. Seria complicado. Imaginem agora mais do que uma só, seria as 4 regiões, né? Praticamente o governador não sobraria absolutamente nada para governar. Veja que há um conflito, né? Uma contradição seríssima nesse ponto. Então, por esse lado, talvez não fosse realmente a ideia mais clara, mais admissível. Mas sim por um outro lado, né? Outras engenharias, outras formas institucionais, como essa que nós já temos. No entanto, com mais complexidade, teria que haver realmente algumas reformas, algumas reformulações, inclusive, institucionais, para dar maior calibragem no processo de poder e de relações de poder entre município e Estado, entre a região metropolitana e Estado e os municípios envolvidos nesse caso. 2 enfoques de planejamento são privilegiados atualmente, o local e a macro-região, como temos visto, por exemplo, na Europa. Essa tendência também permeia as reflexões e propostas da Emplasa quanto ao planejamento metropolitano. Como o senhor avalia essa tendência? Essa tendência, evidentemente, corresponde à dimensão econômico-social que se expande cada vez mais e, evidentemente, ela não fica ligada e nem restrita aos territórios municipais. Cada vez mais com a globalização, com o desenvolvimento econômico, vai se estendendo, claro, às áreas urbanas. Os homens vão ficando cada vez mais urbanizados. Hoje, praticamente, são quase 80% em torno disso, de urbanização. Então, hoje, a questão rural já não tem mais o significado que tinha antes. É mais agora o urbano. Então, a questão é muito séria, ela vai se expandindo. Então, a macro-região, por exemplo, ela tende a expandir-se de tal sorte a ligar-se com outras regiões metropolitanas. Veja, por exemplo, a região metropolitana de Campinas, da Grande Campinas, né? E a região metropolitana de São Paulo. Estão se aproximando. Logo, logo temos Jundiaí. Jundiaí é uma grande cidade que está se estendendo. Não temos dúvida de que uma grande região envolvendo tanto Campinas como São Paulo e até a Baixada Santista e o Vale do Paraíba, formam um único aglomerado urbano, até envolvendo provavelmente o Rio de Janeiro, a Grande Rio. Então a coisa realmente é de espantar e de trazer dificuldades enormes. Por isso nós temos que equacionar institucionalmente todo esse processo, toda essa dimensão toda. Então eu diria o seguinte, que a macrometrópole já não se contém mais, ou melhor dito, a região metropolitana não se contém mais no conceito de macrometrópole. Ela envolve mais. Provavelmente seja interessante utilizar a ideia da aglomeração urbana que envolvesse a região metropolitana. Aquela faixa, né, externa à região metropolitana, porque a região metropolitana ela não se caracteriza pela função apenas, mas sim pela circunscrição territorial, e não por uma função metropolitana. Interessante isso. Muitas funções transpassam os limites da região metropolitana. Então, essas funções, quando transpassam, como é que ficam? Não podem ser reguladas? Caso, por exemplo, da água. Não é? Os rios que transpassam a região metropolitana fazem parte, às vezes, da bacia metropolitana. E se nós não tivermos a possibilidade de intervir, né, nesses rios, nós comprometemos a administração metropolitana. Então, a administração metropolitana transpassa, na verdade, os limites, né, precisos da região metropolitana. É preciso ir além. E como ir além? Precisaríamos fazer, digamos, um mecanismo, construir mecanismos que pudessem intervir no processo regional e especialmente territorial
dessas áreas além da região metropolitana. Como intervir se o Estado não pode intervir se não tiver a figura, né, regional envolvida? A única forma de fazer com que o Estado possa intervir dentro de uma figura regional, não é possível, seria criar ao redor da região metropolitana, aí sim, aglomeração urbana, com instâncias mais frágeis, mas suficientes, pelo menos, para dar ao Estado um potencial de intervenção, a fim de poder fazer uma combinação entre o planejamento metropolitano e aquilo que transcende os limites da própria região metropolitana. Não sei se eu me fiz entender isso. Claro. Quer dizer, então, esse ponto é importante. Daí porque os mecanismos de aglomeração urbana e microrregião poderão ser úteis para a flexibilização desse processo administrativo metropolitano ou regional metropolitano, regional urbano, né, no caso. Doutora Laur, por que, na sua opinião, usualmente o planejamento metropolitano não se efetiva na prática? Em que o arcabouço jurídico institucional compromete sua realização? Isso, apesar do conhecimento acumulado, de diagnósticos aprofundados e de estudos sobre a questão metropolitana. Bem, é uma pergunta complexa, obviamente, né? Tem várias facetas. O arcabouço jurisdicional, como acabamos de dizer, ele tem as suas eficiências que precisam ser, né, compostas e há necessidade mesmo de engenharia institucional um tanto mais, digamos, robusta, mas, de qualquer forma, ainda há possibilidade de aproveitar isso que já existe. É necessário que faça isso. O que é preciso é vontade política, obviamente. Essa é uma questão de importância crucial, porque se não houver a vontade política e a composição, interesse de composição política, evidentemente nada dá certo, nada funciona. Mas existem outras implicações seríssimas, porque, veja, a região metropolitana, na verdade, é um complexo extraordinário econômico-social, né? Envolve não só a aglomeração humana, urbana, mas uma aglomeração econômica. E a estrutura brasileira é fundamentalmente articulada segundo as dimensões de um mercado. É o mercado, o capital. E isso implica uma série de problemas, de conflitos, que não são facilmente superados, até pelas próprias autoridades. A gente muitas vezes fala muito em autoridade fazendo isso, aquilo outro, no entanto, existe do outro lado o poder privado. O poder privado é muito sério, complicado. Quando se vai fazer, por exemplo, uma organização espacial, tem que enfrentar, evidentemente, o poder privado. E não é fácil fazê-lo, porque implica uma série de intervenções, muitas vezes, que envolvem até muitos recursos. Por exemplo, se eu quiser implantar uma grande, digamos, uma grande obra, eu preciso muitas vezes fazer desapropriações, e essas apropriações não são fáceis, não. Não é simplesmente o governo dizer, olha, vou desapropriar tal área. Ele encontra obstáculos, não é? Ele encontra várias oposições, ele encontra situações difíceis. Então, o planejamento metropolitano, eu costumo dizer, inclusive, o seguinte, que nem o planejamento local, também a mesma coisa. Ele é um processo de racionalização. Todo planejamento é a racionalização. O planejamento é feito racionalizando o território, as atividades no território, né, as dimensões operacionais do território. Tudo isso implica facilmente na nossa cabeça, por exemplo, transportes. Fácil de entender que é possível, né, racionalizar essas coisas todas. No entanto, quando se vai colocar na prática, nós encontramos justamente o quê? As oposições, os interesses. Uma coisa é a razão, outra coisa são os interesses. Né? A razão, ela aceita facilmente a numerologia, as dimensões, o equacionamento matemático, tudo bem, tudo é fácil. Mas na hora que você mexe com os interesses, aí a coisa muda completamente. Porque os embates são fortes e os interesses não são harmônicos. Eles são conflitivos, contraditórios. Então, quando você vai fazer um plano e você vai pôr em prática, na prática esse plano, nossa, o que não existe de oposições, né? O que à primeira vista, na prancha dos técnicos, né? Dos engenheiros e dos arquitetos, é muito racional, muito fácil de se entender, muito fácil de ver. Na hora H, isto é quando se enfrenta a mesma realidade, né? A propriedade, especialmente a propriedade, né? E os interesses de assentamento, né? De operações e tudo mais, complica tudo.
Portanto, o planejamento é sempre difícil, especialmente numa sociedade de mercado. Eu já estou aqui colocando um ponto mais complicado, muito complicado, que não é uma questão que a gente possa resolver assim, simplesmente dispondo racionalmente as coisas. É complicado porque envolve a razão política, a dimensão da propriedade, do mercado, da economia, da história. E isso é difícil, é complicado. Então a região metropolitana sempre será um embate, sempre será uma luta permanente. Você pode imaginar que se vai ter facilmente um equacionamento tranquilo na região metropolitana, como também não só na região metropolitana, até nas dimensões nacionais e internacionais. Nós sabemos disso. Então, é preciso, digamos, enfrentar o desafio. É um desafio permanente, constante, perene, que não há outra saída senão lutar continuamente, não é? Nesse equacionamento. Isso que eu tenho essa. Inversamente ao perguntado na questão anterior, quais são os fatores ou condicionantes para que o planejamento metropolitano se efetive, para que aconteça de fato? Poderia citar algum exemplo de planejamento de êxito que foi implantado na escala metropolitana? Bem, eu já poderia dizer, eu já viajei, inclusive, no mundo aí para verificar as regiões metropolitanas, na Europa, nas Américas. Uma das regiões metropolitanas que mais me impressionaram foi de Ontário, no Canadá, Toronto, e um país que tinha uma estrutura, inclusive uma estrutura tipicamente federativa, que de certo modo tinha mas eles têm, claro, uma cultura política um pouco diferenciada da nossa. Um pouco não, bastante até, diria mais. E isso é claro que tem implicações, né? Mas vamos avançar um pouco nessa linha. O que poderia ser feito? Quais seriam as condições de ser feito? A primeira questão é a seguinte: um planejamento só pode ser desenvolvido na sua eficácia se tiver uma dimensão democrática. Veja que a dimensão política está aqui envolvida. Segundo, não numa democracia puramente representativa, mas participativa. O planejamento participativo, em que envolvesse mais a dimensão comunitária, popular, etc., talvez fosse mais razoável, né, para poder impor as suas diretrizes, suas definições em face da situação que está. Como eu disse agora há pouco, não é? O mercado, por exemplo, ele se opõe muitas vezes. A única força possível de se opor ao próprio mercado é a democrática. Que força seria possível, se não a democracia, né, mais comum, mais articulada, mais participativa, para neutralizar as forças negativas do mercado, especialmente no mercado imobiliário. Não é fácil fazer isso. Agora, fazer o equacionamento entre planejamento e democracia participativa, planejamento e democracia, envolve, é claro, uma engenharia institucional onde tivesse que equacionar as questões de participação popular, as questões da participação representativa dos diferentes órgãos, que tivesse representação urbanística, o que não é fácil de fazer, especialmente na escala metropolitana. É mais fácil fazer na escala local, na escala municipal. Mas na escala metropolitana, nós não encontra efetivamente facilidade de buscar, digamos, os representantes metropolitanos para uma região metropolitana. Difícil. Mas eu acho que com uma boa dose de imaginação é possível fazer essa montagem. No entanto, outra vez, vontade política. Se não houver vontade política, é impossível resolver essas questões todas. Como o senhor analisa, a partir de sua experiência profissional, a atuação de um órgão de planejamento? Mais especificamente, como vê a atuação da Implaza? Bem, a Implaza tem a sua história. E uma história interessante, até muito bonita, interessante. Imagine que a Implaza praticamente começou nos idos de 70, no começo de 70, né, quando foi criada a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, e foi instituída a estrutura metropolitana de São Paulo, ainda nos moldes centralizados do sistema. A Implaza foi criada como empresa metropolitana, empresa de planejamento metropolitano. E nós encontramos uma série de problemas, porque a empresa inicialmente teria que ser subsidiada e, ao mesmo tempo, teria que vender os seus planos, os seus projetos, para poder ter recursos. Era uma dificuldade enorme, sempre foi isso, né? Mas ela subsistiu, na verdade,
praticamente quantos anos? De 70 são assim, 40 anos. 40 anos. 40 anos. Olha, um órgão no Estado, para subsistir 40 anos, realmente um fôlego extraordinário. Isso mostra claramente o seguinte: nunca se perdeu o sonho metropolitano. Na verdade, em última análise, não aconteceu isso. Porque qualquer governador podia dizer, vamos acabar com essa empresa. Nem existia mais região metropolitana de São Paulo. De 80 para cá, praticamente, não tinha mais quase nada, pouco. E agora que está sendo reformulado. Agora está se reacendendo, né, outra vez o estímulo, a flâmula metropolitana. Mas a Implaza ficou nesse período todo, praticamente sem rumos bem definidos. Ela tinha seu nome, tinha sua posição. No começo, inclusive, tinha uma dimensão técnica muito forte. Ela criou uma cultura técnica extraordinária. A Implaza, nos idos de 70 e 80, maravilhosa. Se perdeu, obviamente, porque depois não houve o alento necessário de forma concreta de realizar as coisas que podiam ser realizadas. Enfim, perdeu-se a região metropolitana, porque entrou no caminho disso aí tudo. Sabe o quê? A questão ambiental. Porque a questão metropolitana, nos anos 70, a questão urbana, de modo geral, o planejamento urbano foi, nos anos 70, foi muito forte. Né? Os impulsos para o planejamento metropolitano e planejamento urbano. Era o momento do planejamento das cidades. Depois de 80, que vem depois a Conferência de Estocolmo em 72, depois em 80 começa a entrar a legislação específica de meio ambiente que está no Brasil, aí o meio ambiente começa a tomar a posição mais definida. Interessante isso. Só em 88, 90 é que começa outra vez a composição entre questões ambientais e as questões urbanas. Aí se integrou outra vez novamente e agora nós verificamos que a questão ambiental se torna extraordinária e importante, mas agora já em combinação com os problemas urbanos que são cada vez mais complexos, mais difíceis e mais complicados. Daí necessariamente esse processo. E em Plaza teve, portanto, essa história toda, e especialmente nos anos 70 e 80, uma direção muito forte, depois foi decaindo, porque a própria questão do planejamento urbano diminuiu muito de intensidade e agora ela retorna novamente. Ora, a Implaza tinha e tem, eu acho, um patrimônio técnico extraordinário que deve ser aproveitado. Não só os técnicos humanos, tá certo? Enfim, o seu cabedal humano, que é o mais importante, fundamental, mas também o acervo que ela conseguiu ter durante todo esse período. Então, é um histórico extraordinário. Eu acho que até é uma boa ideia essa de reacender, né, essa dimensão histórica da empresa. Agora ela mudou um pouco a sua estrutura. Já não é mais porque a Implaza era uma empresa só de São Paulo, só da Grande São Paulo. Né? Agora está se pensando justamente diferentemente. A Implaza passaria a ser, digamos, uma empresa de caráter técnico para suprir as necessidades metropolitanas, de técnica metropolitana, de planejamento metropolitano, mas para todas as regiões metropolitanas de São Paulo. Isso é óbvio. Tem que se aproveitar, né? Evidentemente, a experiência, né? Não em cada região singularmente, mas em todas as regiões metropolitanas. Portanto, essa forma de utilizar a Implaza, para mim, é extraordinária. É a forma, inclusive, de fazer trocas muito fortes, muito importantes, de experiências das diferentes regiões metropolitanas que têm características muito diferentes. Muito diferentes. Por exemplo, a região metropolitana de Santos, a Baixada Santista, é algo muito distinto da região metropolitana de São Paulo. E agora do Vale do Paraíba, né? de Campinas. Até problemas graves, sérios, por exemplo, entre as regiões metropolitanas. Até conflitos. A região metropolitana de São Paulo, por exemplo, de certo modo, tira água da região metropolitana de Campinas. Veja se pode isso. Quer dizer, a água é fundamental para o desenvolvimento de uma região metropolitana. Tá? Então, o Piracicaba é importantíssimo para a região metropolitana de Campinas, para o desenvolvimento metropolitano de Campinas. Pois a Grande São Paulo é tão grande que absorve água do Piracicaba. O que significa tirar a água do desenvolvimento metropolitano de Campinas. Aí já vê que existe até um embate, até conflitos entre uma região e outra.
Mas é interessante esse processo, né? Como acontece, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo com relação à Baixada Santista. Seríssimos casos. Nós encontramos um caso interessantíssimo na época quem foi? Eu sei que foi na época... Houve uma coisa interessante, é uma história muito... Porque o rio Tietê é muito poluído, então nós tínhamos uma forma de evitar que essa poluição viesse pelo rio Pinheiros e chegasse na Billings. Então havia as comportas, tá certo? Para evitar que essas águas viessem completamente para Billings ou completamente para o Médio Tietê. Então houve um governador, não sei se foi o Montoro, acho que foi no governo Montoro, que ele abriu mais as comportas de poluição para o Médio Tietê, para melhorar as condições da Billings. E assim facilitar um pouco, né, a questão até de poder justificar a própria lei de mananciais no entorno da Billings. Mas deu uma gritaria lá no Médio Tietê, porque todas as cidades lá ficaram poluídas. Aí começaram a brigar, etc. Resultado, aí teve que fechar novamente, ou melhor, as comportas para que a poluição viesse para o lado da Billings novamente. E quando houve isso, e foi interessante isso, quando houve essa questão da abertura para o Médio Tietê, diminuiu a água da Billings. E, portanto, a água que caía lá para o Cubatão. E quando diminuiu essa vazão de água para Cubatão, não é, a cunha salina entrou mais lá em Cubatão, no rio Cubatão. O que prejudicou a produção do aço, da Cosipa, lá. Então, as coisas interessantes, uma questão metropolitana, problemas de meio ambiente, né, determina situações que economicamente a Cosipa ficou maluca, porque começou a prejudicar a produção do aço, que precisa da água mais limpa, água menos salinosa. Veja que interessante, é só para mostrar as relações entre meio ambiente, questões econômicas, né, questões urbanas, tudo isso se entrosa e é uma dificuldade enorme para administrar todo esse processo. Né? É interessante isso. Doutora Laur, as novas condições institucionais, por exemplo, a criação de novas regiões metropolitanas e a instituição de uma Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, poderão trazer uma certa perenidade ao planejamento metropolitano? Isto é, propiciará a implantação de ações que concretizem o planejamento? O senhor acha ainda que a ausência desses fatores é que interferiram negativamente na implantação do planejamento ou há outros motivos? Isso, por toda essa nossa, né, essa entrevista, verificamos que efetivamente, somente sob esse ângulo é possível efetivamente resolver os problemas dessas grandes cidades, até com mais complexidade, porque haverá necessidade de novas formulações, novas dimensões institucionais para resolver a coisa. Quanto à perenidade, eu acho que necessariamente haverá sempre isso, porque as cidades tendem justamente a se ampliar, a se complexificar, especialmente com o processo da globalização. Então, necessariamente, o planejamento cada vez mais se impõe à necessidade, porque a racionalização é cada vez mais necessária, fundamentalmente, especialmente, por exemplo, na questão por exemplo, o problema de transportes, né, que cada vez mais sério, né, é uma relação entre transportes e meio ambiente. Né, então, nós verificamos que se não houver o condicionamento dos transportes e meio ambiente, cada vez fica pior a situação urbana, né? E isso implica necessariamente uma imaginação cada vez mais ampla, extensa por parte dos nossos técnicos, os nossos governantes, política, para poder, enfim, resolver essas questões. Mas eu acho que a perenidade é a perenidade da própria questão urbana e que não é possível voltar atrás. Hoje, cada vez mais o planejamento se impõe necessariamente. E não se impõe apenas pelo lado político. Se impõe também pelo lado econômico. Se impõe, inclusive, para a organização do próprio mercado. Porque se não for organizado o mercado adequadamente, isso explode. E é um caldeirão. Né? E a explosão é mal para todo mundo, é péssima para toda a população. Então, não há dúvida. O planejamento ele se impõe
quase que pela razão, né? Digamos, essa sim, perene, constante. Né? Doutora Laura, qual o papel dos executivos municipais na articulação política com os órgãos do Estado e demais interlocutores visando uma integração metropolitana? Na sua opinião, devido ao processo de globalização, os entes governamentais hoje estão enfraquecidos na sua função de agentes públicos para a implementação de políticas urbanas e metropolitanas? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu acho que existe uma composição sistêmica, na verdade, de tal sorte que cada elemento tem a sua posição enfim, a sua importância. No caso, por exemplo, das regiões metropolitanas com seus municípios, nós temos um fato importantíssimo. Primeiro, o município tem as suas atribuições, especificamente quanto ao seu peculiar interesse. Então, ele deve reger, com a sua legislação e com a sua administração, especialmente com os municípios, com os seus prefeitos, tem que reger toda a dimensão de trabalho operativa e todos os serviços, especialmente locais, dentro do seu território. No entanto, quando eles fazem parte de uma região metropolitana, transcende. Sua própria, digamos, autonomia modifica-se de natureza. Não é que eles venham a perder a sua autonomia, ao contrário. A autonomia modifica a sua natureza, a sua estruturação. A autonomia do município, que antes era somente uma atuação do município dentro de seus limites, essa autonomia já está envolvendo também a dimensão decisória do município face à região em que ele está situado. Por isso que ele tem que participar também do processo regional. Por isso que o município não pode ficar sozinho, isolado e solitário. Ele tem que também participar do processo regional, das decisões regionais. Esse processo é fundamental. Por quê? Porque agora a implicação local envolve também o regional. Não é que a implicação, o regional, exclui o regional. Porque essa que é a ideia, às vezes, negativa, eu diria metafísica, uma ideia que recorta as coisas. Não acontece isso. A autonomia municipal modificou sua natureza porque ela está agora englobando os assuntos regionais. E se ela engloba os assuntos regionais, não há dúvida, os prefeitos, a Câmara, tem que também se envolver com esses assuntos. Logo, tem que discutir numa Câmara mais abrangente, numa espécie de conselho mais abrangente, regional, não é? Os problemas de todos, deles e de todos os municípios envolvidos. A mesma coisa o Estado participando disso. O problema fundamental é a composição orgânica e política entre Estado e os municípios. Porque se fizermos par e passo, se fizéssemos a paridade entre Estado e municípios, é complicado. É complicado isso aí. Já tivemos muitas vezes problemas nesse sentido. Se o Estado tiver, por exemplo, metade das suas decisões, dos votos num conselho, e os municípios todos, metade dos votos nesse conselho, o Estado, somado com Rio Grande da Serra, ou um pequeno município como Mimbu, pode vencer qualquer assunto, porque ele mais um faz a maioria. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Eis, por exemplo, uma forma de admitir que o Estado, junto com os municípios, tem que compor com um terceiro para formar essa combinação, essa equilibração, né, de gestão metropolitana. Tem que fazer isso. Por exemplo, a comunidade deve participar de tal maneira que quando o Estado tiver só com o município, não é suficiente. Ele tem que conquistar também a comunidade para poder, então, pôr as suas soluções, suas questões. Por isso que a organização metropolitana, de gestão metropolitana, é muito difícil, não é fácil. Tem que ser uma composição mais ampla do que essa que, muitas vezes, simplesmente acham. Ou seja, o Estado com paridade, com os municípios, meio a meio, e resolve. Não resolve. Não resolve porque isso implica uma imposição do Estado, muitas vezes, sobre os demais municípios. Ora, os municípios têm que participar de tudo, tanto quanto o Estado tem que participar amplamente. É claro que as questões de globalização passam por aí, porque muitas questões territoriais ou econômicas já não são mais decisão local, não há dúvida nenhuma, nem mesmo até nacional. São decisão mais ampla. Daí a necessidade, talvez, de ampliar as dimensões nacionais dentro de regiões metropolitanas. Porque hoje a questão nacional também está sendo posta em dúvida com relação ao problema da globalização. Então, é preciso que tanto a nação quanto os municípios participem ativamente
do processo de decisão, especialmente quanto à composição de questões econômicas, questões territoriais, problemas de planejamento, tem que haver uma conjugação ampla. Ora, para isso é preciso de mecanismos especiais, próprios para isso. Daí a imaginação necessária, né, institucional, tudo mais, e uma composição política. Outra vez, aquela velha questão, vontade política para fazer essas coisas todas. Né? Não é fácil. Levando em conta seu vasto conhecimento e experiência e considerando as importantes mudanças que vêm ocorrendo no cenário mundial, com dinâmicas simultaneamente globais e locais, como vislumbra o futuro do planejamento metropolitano? O futuro do planejamento metropolitano está ligado mesmo à questão da globalização. Agora, a globalização traz também seus graves problemas, amplos problemas, especialmente as questões financeiras. Hoje sabemos que a articulação financeira global praticamente leva, muitas vezes, países inteiros a uma reformulação de suas políticas e, às vezes, a certos prejuízos desses países, o que também pode até envolver prejuízos das próprias cidades, das regiões metropolitanas. Esse é um equacionamento que envolve, talvez, uma mudança profunda das estruturas econômicas e sociais do mundo, não apenas da região metropolitana. É uma pergunta muito difícil de responder, porque isso envolve, é claro, um futuro que a gente muitas vezes não consegue apreender os seus horizontes. Né? É difícil, mesmo os grandes estadistas têm dificuldades enormes de fazer isso. Imagina nós, com relação a essa complexidade imensa que é esse mundo e as regiões metropolitanas. O que é certo até existe uma figuração muito imaginosa de um globo, que é o mundo, todinho, ele coberto de uma cidade inteira, que é o globo inteiro. Imagine como governar isso tudo, né? Seria dificílimo. A gente não sabe, nem tem imaginação para esse efeito. É muito difícil mesmo. É uma resposta que certamente não é satisfatória, mas pelo menos mostra o problema que existe em frente. Mostra a dificuldade. A dificuldade, que é muito grande. Doutora Lauro, para encerrar seu depoimento, que propostas e projetos considera de relevância para o planejamento metropolitano daqui para frente, para o futuro desse planejamento? Bem, eu diria duas coisas. Não é uma proposta singular. A primeira questão toda, como é resultante de toda essa entrevista, é exatamente a melhoria das condições articuladoras, de articulação, de planejamento, de formulação coordenativa, né? Especialmente num ponto. Nós temos muito uma tendência de setorizar. Aliás, é a tendência do século XIX ainda. Nós setorizamos tudo. Tudo é setorizado. Ainda é tudo fragmentado. E ainda nessa pós-modernidade terrível, a fragmentação fica mais grave ainda. O que nós precisamos é superar a fragmentação, superar a setorialidade. Tudo é feito setorialmente. O próprio Estado. O Estado é composto de quê? De secretarias estaduais, cada uma setorizada. A região metropolitana, por exemplo, ou a Secretaria de Planejamento, tem que ser envolvente. Ela tem que envolver todos. Não pode ser Secretaria de Planejamento disso ou daquilo. Tem que ser envolvente. Tanto quanto o meio ambiente. Falar em meio ambiente é falar na totalidade. Tem que haver uma perspectiva holística, no caso. O que também, já disse, não é fácil. Agora, é preciso ter sempre esse horizonte de buscar sempre a coordenação, a articulação e a dessetorialização. Para fazer isso, não é fácil porque envolve problemas muito complicados. Como, por exemplo, a ação. Como se fazer uma ação, como se pode fazer a ação na administração da segurança pública se não for uma ação singular? Como se pode fazer uma ação no transporte se não fizer uma ação singular? Engraçado. Há, portanto, um contraste entre a necessidade da ação, que é sempre setorizada, e o pensamento e a articulação ampla, que deve ser sempre integrado, sempre articulado, sempre holístico. Essa relação é uma contradição complicada que devemos equacionar, estar sempre presente em nossa mente. Essa é a primeira linha que eu acho importante, esta relação entre o setorial executivo e o pensamento, o planejamento, que sempre será global, articulado, coordenado. Isso aí tem que ser sempre visto com clareza e sempre, digamos assim, posto como medida
continuada de decisões por parte das nossas autoridades. E a segunda questão fundamentalmente, é uma questão básica, que é a questão operativa e de efetividade através de investimentos. Sem investimento, não basta planejar. Planejamento pressupõe fundamentalmente uma articulação operativa e daí investimentos, daí recursos. Se não houver uma composição de recursos, nós não faremos nada, ou pouca coisa. Eu acho que entre coordenação de um lado, a necessidade da coordenação e de investimentos do outro, para fazer uma combinação de efetividade, nós não chegamos a nada, ou muito pouco, pelo menos. É isso que eu digo. Essa é uma forma bem geral, bem ampla, né? Fundamentalmente, que eu acho. Doutora Lauri, em nome da Emplasa, nós queremos agradecer sua participação, seu depoimento tão profundo, tão interessante, e agora o senhor está com a palavra para as suas despedidas finais. Puxa, eu só tenho que agradecer muito essa oportunidade de conversar um pouco sobre esses assuntos, que são velhos assuntos meus. Hoje estou envolvido com a cadeia, com a minha vida acadêmica, fundamentalmente acadêmica, de pesquisa, etc. E praticamente deixei um pouco essa linha operativa, né, porque a vida a gente vai caminhando, né? Mas eu tive uma grata satisfação, enorme satisfação, e muita alegria de estar aqui presente com os senhores, para poder falar um pouco da minha experiência passada. Provavelmente ela é pouca, mas alguma coisa pode resultar em alguma coisa que a gente sempre quis, né? Quer dizer, que na frente houvesse sempre uma presença, uma linha da experiência passada, porque essa que às vezes ilumina um pouco, se não muito, mas pelo menos um pouco o caminho da gente, né? Então eu só quero agradecer a vocês todos aqui e a toda a Emplasa, a velha Emplasa, a minha velha Emplasa, que ainda está no meu coração, porque fez parte de 20 e tantos anos 25 anos da minha vida profissional. Agradeço a todos da Emplasa e também ao governo, que agora está empenhado em fazer viver outra vez essa grande experiência.